RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do RBV Entrevista. Eu sou Ernesto Júnior, novamente faço companhia por aqui nesta semana, que é uma semana importante, uma semana onde todos nós olhamos para o meio ambiente e na RBV Rádios não é diferente. Temos a realização do RB Verde neste sábado e o assunto deste RBV Entrevista, é claro, é o meio ambiente. Eu vou conversar a partir de agora com ele, que é professor de Relações Internacionais, um especialista nessa área do meio ambiente e das mudanças climáticas, que já esteve em outras oportunidades por aqui, conversando com a gente, Vitor Nascimento. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ernesto. É um prazer estar aqui com vocês. Vitor, a gente já conversou em outras tantas oportunidades quando a gente fala de meio ambiente, das mudanças climáticas, dos impactos da geopolítica também em cima de tudo isso. E como que você vem observando, como que a sociedade vem observando? A gente teve aí, estamos no mês de junho de 2026, e desde o início do ano a gente teve vários fatores, seja na geopolítica, seja na parte climática, que foram se juntando num mix que chega aí nesse meio de 2026 com uma grande expectativa por aquilo que vem pela frente, seja aqui em território brasileiro, seja fora dele. Como que você observa tudo isso? Pois é, o debate ambiental, para a gente aqui de relações internacionais, o que a gente olha muito é como que ele está ganhando mais densidade e importância ao longo dos últimos anos, né? E isso não apenas no Brasil, mas também no mundo todo. Então, se a gente pensa, né, a partir da discussão que aconteceu lá em Estocolmo, em 1972, depois também na Conferência do Rio, e agora mais recentemente na COP30, que foi sediada no Brasil no ano passado, esses vários eventos internacionais vão fazendo com que o debate ele fique mais importante, presente na nossa sociedade. Então, eu vejo com atenção também, né? Eu acho que a gente tem que estar, enquanto cidadãos, atentos a isso, porque hoje, meio ambiente, para além da questão da conservação, da proteção, da gente ter programas, né? Como, por exemplo, de coleta seletiva, que são todos programas muito importantes, né? Nas várias áreas da questão ambiental, mas hoje o debate ambiental ele vai muito além. Ele é também uma questão política que importa para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Então, quando a gente fala de hoje, 2026, um ano tão importante, né? Pensando aqui no caso do Brasil, é um ano eleitoral, então é interessante que a gente pense como que a questão ambiental ela vai aparecer, inclusive, nos projetos de governos. Então, eu diria que mais e mais a questão ambiental é importante e que bom que a gente está aqui tendo essa oportunidade para discutir isso. Você falou, né, que citou a questão de 2026 ser um ano importante. Aqui no Brasil temos eleições aí no mês de outubro. A gente vem passando por outros processos eleitorais, seja aqui na América Latina ou também em outros continentes. Em conjunto disso, a gente também tem aí, pegando o gancho, né, a gente tem aí a questão dos Estados Unidos em relação a outros países aqui na América Latina ou também na região do Oriente Médio. Tudo isso também acende uma espécie de alerta em relação à questão das mudanças climáticas, Vitor? Com certeza, né? Os dados do IPCC, que é o painel intergovernamental da mudança do clima, da ONU, cada vez mais alertam sobre a urgência e a emergência da questão climática e como que isso está se agravando ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente fala muito para além de mudança do clima, a gente fala de fato em uma crise climática, que é o que o mundo vive. Há momentos em que isso se agrava mais, né? Já tem sido registrados agora, notícias de semana passada, ondas de calor extremo na Europa, né? Então, países como a Inglaterra estão sentindo bastante isso, temperaturas recordes que nunca haviam sido registradas, pelo menos nos últimos 50, 60 anos. Então, mais e mais essa questão ela é importante e é importante a gente pensar como que a questão da mudança do clima, do aquecimento global, da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, isso está aparecendo também no debate político, né? Então, se a gente for voltar e pensar o que foi a eleição de 2022 no Brasil, a questão ambiental ela aparecia tanto nos debates como nas entrevistas, então certamente isso vai aparecer mais agora, né, tanto a nível de Brasil
porque tem aparecido também em relação a outros governos, né? A gente acompanha internacionalmente o caso do governo Trump nos Estados Unidos, que é um governo que a gente pode chamar de negacionista climático, né? Ele não entende ou não reconhece a centralidade disso, prioriza outras agendas, e aí, como consequência, temos a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, já tinha saído, voltado, saiu de novo. Então, essas oscilações, elas são muito prejudiciais também para os compromissos climáticos. Então, sem dúvida, é uma questão fundamental. Nisso tudo, a gente também tem aí discussões. E uma delas que eu quero trazer aqui para a gente, para que você possa contextualizar para a gente teve, você já citou, né? Fim do ano passado a gente teve a realização da COP30 aí no mês de novembro, sediada aqui no Brasil, um evento de extrema importância para as discussões. Passado aí quase um pouco mais de meio ano da realização da COP30, como que você observa o balanço da COP30 ter sido realizada aqui no Brasil, para o Brasil e também para a geopolítica, Vitor? Pois é, começando então pelos resultados para o Brasil, ou a importância disso para o Brasil. Nosso país, historicamente, ele se engaja com o debate ambiental e o debate climático, né? Então isso é muito importante. Quando a gente sai ali do período da ditadura militar, faz o processo da redemocratização, e aí dentro da nossa Constituição de 1988, o artigo 225, ele é inserido como uma vitória, inclusive, né, de movimentos ambientalistas que já estavam se organizando para colocar a proteção do meio ambiente enquanto um artigo constitucional. Então, tradicionalmente, o nosso país ele é bem engajado com essas questões. É claro que a gente frequentemente se depara com um desafio que é como que você equilibra proteção ambiental com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico. Então, a gente não consegue escapar desse desafio. Nós somos uma economia emergente, um país em desenvolvimento, com diversas questões de desigualdades, pobrezas que ainda precisam ser resolvidas, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta compatibilizar toda a dinâmica ambiental dentro da discussão. Então, se a gente pensa o resultado da COP, quando o Brasil, né, anunciou a intenção de sediar a COP aqui, houve muito questionamento em relação à infraestrutura de Belém, né? Isso esteve presente lá nos dias. Foram desafios, a questão, né, dos preços das hospedagens, tudo isso ocupou bastante o noticiário na época, mas o que eu destaco bastante, sem dúvida, é dois fatores da nossa presidência, né, sempre o país que é sede, ele também é o presidente da COP. Primeiro foi justamente a presidência do embaixador André Aranha Corrêa do Lago. Como que ele, enquanto uma figura que já participa do debate ambiental há muito tempo, assumiu essa liderança. E é interessante porque a liderança da COP, ela começou quando a COP começou e ela vai até a entrega para a próxima COP, né? Então, a gente acha às vezes que a COP ela acaba ali, quando ela aconteceu, em novembro, mas não, ela continua, pelo menos as negociações, agora inclusive na cidade de Bonn, na Alemanha. Vai ter uma nova rodada de negociações para preparar a agenda da COP31, então o Brasil continua sendo protagonista lá. Então, pelo menos do ponto de vista simbólico, o Brasil ele é muito relevante nesse debate, né? Tem um poder importante da constituição da agenda, e aí isso nos conecta com o mundo, né? Numa escala geral. Então, qual que é o grande objetivo dessas COPs, né? Qual é o objetivo da governança climática? É controlar as emissões de gases de efeito estufa, né? O objetivo é fazer com que os países reduzam as suas emissões. Então, os países eles vão prometendo e reprometendo, né? Criando novos compromissos ao longo do tempo. Hoje, o que se pede muito é mais ambição de acordos climáticos, mais ambição de financiamento. Então, a Carta de Belém, que é o documento final da COP aqui do Brasil, ela não foi tão ambiciosa quanto se esperava que ela pudesse ser, né? Então, o resultado, por enquanto, ele ainda é um tanto quanto incerto. E um dos grandes desafios também é que em 2025 a gente estava celebrando 10 anos do Acordo de Paris, né? Então tem algumas questões protocolares do Acordo de Paris que ainda não foram totalmente negociadas, ainda estão pendentes. A ideia é que isso fosse ser feito aqui no Brasil também, acabou que não foi. Então eu diria que é um resultado ainda em aberto. A gente não precisa acompanhar, né, talvez o que vai acontecer com a COP31, COP32. E aí eu só reforço que é complicado porque o tempo da política ele é um tempo, às vezes, mais moroso, mais lento do que o tempo da prática, né? Então, o agravamento da mudança do clima é cada vez mais acelerado e pior, e a política não necessariamente acompanha. Então, eu ficaria com uma resposta que é um misto de sensações, né? Tem o otimismo, mas tem um otimismo meio que cauteloso. E, Vitor, a gente está agora se encaminhando para o início do segundo semestre de 2026, que vem se desenhando
de certa forma, complexo, porque a gente tem período eleitoral, como a gente já citou aqui, a gente tem todas as questões de conflitos no Oriente Médio, a gente tem a questão dos Estados Unidos, de Donald Trump, e a gente tem no meio de tudo isso questões climáticas. Aqui no Brasil a gente vem observando as discussões em cima do El Niño e da sua intensidade que pode chegar aqui em território brasileiro. Quais são... A gente consegue, juntando tudo isso, a gente consegue organizar um possível horizonte do que deve ser esse segundo semestre em cima de tudo isso e daquilo que a gente já vem conversando aqui? Pois é muito difícil de fazer necessariamente previsões, né, tanto previsões climáticas quanto previsões políticas, mas pelo que a gente tem de histórico até aqui, o Brasil está enfrentando cada vez mais o que a gente chama de eventos climáticos extremos. Então, a gente teve recentemente o caso de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é inclusive de onde eu estou, né? Eu falo aqui com vocês, na verdade, de Poços de Caldas, que é uma cidade aqui no sul de Minas Gerais. Juiz de Fora está mais ali, né, já próximo do estado do Rio de Janeiro. E ontem, por exemplo, algumas cidades do estado foram afetadas por fortes chuvas também, inclusive com granizo. Então, os eventos climáticos extremos, seja ondas de calor, ou, às vezes, chuva, né, em demasia também, que pode levar a consequências tanto humanas, né, quando a gente envolve perda e comprometimento de infraestrutura, ou também consequências para plantações, eventualmente colheitas. Então, essas várias questões, elas estão muito presentes, e o que a gente pode pensar em termos de Brasil, né, é torcer para que isso não aconteça, mas sabendo que pode acontecer, né? Então, um desafio que permanece também é como que as cidades se preparam para lidar com as adversidades dos eventos climáticos extremos. Então, certamente isso está no radar, né? E o que eu diria também em termos de o que vai ser o nosso próximo semestre, acredito que, sem dúvida, a eleição vai ganhar muita centralidade no debate, né? Então, é interessante acompanhar, e aí eu estudo particularmente movimentos sociais, ONGs ambientalistas, como que essas ONGs são atores importantes que estão tentando impulsionar o debate ambiental e climático para dentro da agenda política, né? Então, é muito provável que a gente vá ouvir mais os candidatos falarem sobre isso, né? Antes era muito comum se acessar um plano de governo, né, uma proposta de algum candidato, e às vezes você nem encontrava menções ao meio ambiente. Ao longo dos últimos anos já começa a aparecer um pouco mais alguns dados científicos, inclusive, sobre a mudança do clima. Eu diria que hoje em dia, em alguns projetos, você já tem realmente uma estrutura que vai envolver questões como transição energética, infraestrutura de adaptação aos efeitos da mudança do clima. Então, acho que vai ser um segundo semestre permeado por todas essas questões, né? E eu acho que é importante provocar e pensar a nossa capacidade, enquanto sociedade mesmo, de cobrar das lideranças políticas públicas voltadas para a proteção ambiental. Podemos esperar, então, uma discussão mais ampla no setor político, com contextualizações, com temas envolvendo o meio ambiente, as questões ambientais também. Então, se observa que isso deve ocorrer com uma maior intensidade em 2026, Vitor. A gente pode dizer assim? Pois com certeza, eu acredito que sim, e acho que dá para dizer também, né, a gente enquanto vocês da imprensa e eu também da área da academia, eu acho que é algo que é esperado também da população que esse debate ele ganhe mais força, porque no limite, antes a gente tinha uma ideia também de que a mudança do clima, a discussão ambiental estava ali flutuando, distante de nós. E hoje o que a gente percebe é que ela toca diretamente na nossa vida, né? Então, se está mais quente, se está mais frio, o tanto de energia que você vai consumir, as implicações, elas são para além da questão da biodiversidade, fauna e flora, na nossa vida cotidiana. Então, eu diria que, assim como segurança pública, economia, meio ambiente, é uma pauta de política que toca diretamente a vida dos cidadãos. Então, acho que é esperado realmente que isso ocupe centralidade no debate. E, Vitor, para a gente complementar, você falou que você está falando, né, você está, nesse momento, a gente está conversando, você está aí na região, né, mineira, na região de próximo a Juiz de Fora. O que ocorreu, se a gente voltar num passado não tão distante, vivenciou situações envolvendo intempéries climáticas. Passado essas situações vivenciadas aí há pouquíssimo tempo, envolvendo as questões climáticas, como que a sociedade está se organizando? Ela está também se organizando? Você observa que a sociedade, depois do vivenciado nessa última situação, está se organizando com outros olhares para o segundo semestre em relação à questão climática?
Pois é, eu acho que quando eventos climáticos acontecem, a sociedade ela se assusta quando isso toca de fato a vida dos cidadãos, porque, de novo, o meio ambiente, a questão climática costuma ser algo distante, é algo que acontece com os outros, em outros países. Então, as imagens que a gente tinha antigamente, né, derretimento das calotas polares, estava lá o urso polar, era tudo muito distante de nós. Então, hoje isso está tocando cada vez mais a nossa vida. E, por vezes, existe uma dificuldade também em você conectar que aquela chuva, ela não é um evento isolado, né? Ela é um evento que é parte de um processo de aquecimento do planeta, que é parte de um processo da mudança do clima. Então, eu acho que a sociedade está entendendo cada vez mais isso, por isso também é importante, né? Tanto o papel da imprensa, o papel dos acadêmicos, né? É o papel de um conjunto de atores para poder fazer com que a população entenda isso. E aí o grande desafio é como que você transforma isso de fato em mobilização, né? Porque quando a gente pensa que o cidadão brasileiro ele precisa, às vezes, ter 2 empregos para poder conseguir complementar a renda, então a gente na correria do dia a dia acaba não tendo tempo para poder lidar com essas questões. Talvez quando a questão bate na nossa porta é que a gente vai talvez olhar para ela atentamente, né? Então eu acho que tem havido mais uma percepção a respeito disso, mas ainda existe um grande desafio que é fazer com que a gente consiga se mobilizar, fazer com que a gente consiga, de fato, se organizar. Por isso que eu falo da importância, né, das ONGs, dos movimentos sociais para puxar isso, mas não tem como depender só disso, né? Você precisa também que lideranças políticas se organizem mais. Então, quando a gente pensa, né, cidades que foram fortemente afetadas por eventos climáticos extremos, recentemente Juiz de Fora, a gente teve o caso também de algumas cidades do Rio Grande do Sul, o que a gente já tem de registro, né, é como que algumas ONGs monitoram o aparecimento, por exemplo, de mais candidaturas, principalmente vereadores, que trazem a pauta climática. Então, isso está crescendo, está aumentando, né? É uma pena que tenha que ser com eventos climáticos extremos que causam tanta destruição, mas eu fico otimista também no sentido de perceber e ficar acompanhando que mais gente está falando de uma forma qualificada sobre o meio ambiente. Vitor, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, deixar convite, abrir sempre o espaço para futuras e outras tantas conversas. Novamente, muito obrigado e agradecer aqui na participação deste RBV Entrevista Especial para a gente falar sobre o meio ambiente e a sua conjuntura no setor da geopolítica. Ernesto, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês da RBV. Obrigado, um abraço e até a próxima. Para você que esteve com a gente, fica o convite. O RBV Entrevista está disponível nas nossas plataformas digitais. Você pode ver e rever a qualquer momento. A gente se encontra novamente na próxima semana em mais um episódio. Fica o convite neste sábado. Tem RB Verde aqui em Videira, no Largo da Estação, a partir das 9 horas da manhã. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.